Olá pessoal, tudo bom? Nós somos o Corporate Rebels, um grupo de líderes de inovação que discutem temas de inovação e junto com a Monkin a gente está aqui para gravar um podcast. O tema de hoje é ecossistemas de inovação. Eu sou a Beatriz e eu tô aqui com um time de mulheres incríveis para a gente discutir o tema. E eu queria começar pedindo para que vocês se apresentem. E eu tenho uma pergunta para todas vocês. O que motiva vocês a trabalhar com inovação e com ecossistemas de inovação, que é o nosso tema de hoje? Quem começa? Boa, vou começar aqui, então vou puxar. Eu sou a Ana Álvares e acho que todo mundo que tá aqui é bastante apaixonado por inovação, mas eu acho que o que mais me motiva e me faz ser até chata, né, nesse tema insistente, quero trazer todo mundo, quero que todo mundo inove. Eu acho que é essa vivência de experiências muito diferentes, assim, os dias são sempre diferentes, cada hora é uma coisa diferente que você tá fazendo. E acho que conhecer pessoas muito diferentes também é o que eu mais gosto, de poder viver, assim, todo esse mundo da inovação. Então acho que eu adoro conhecer pessoas, conhecer novos lugares, novas coisas, novas formas de fazer. Então, pra mim é isso. Boa. Eu sou a Giovana Rovella e eu acredito que o que me faz amar trabalhar com inovação é que eu sempre fui muito curiosa, muito mesmo, e eu sempre tive uma facilidade, né, de questionar e de ir a fundo nos assuntos e acabando descobrindo que tinha muita coisa para ser melhorada, né, muitas possibilidades de mudança. Então, tudo isso culmina, né, nessa paixão por trabalhar com inovação e todos esses temas que estão em torno. Boa. Bom, eu sou a Luísa Lucci e trabalho com inovação há algum tempo também. E o que me motiva a trabalhar com inovação é justamente a possibilidade dela ser essa força motriz de desenvolvimento de ambientes locais. Talvez porque eu vim do interior do Rio e sempre tive o sonho de desenvolver ali a minha região, a minha cidade. Eu encontrei na inovação a possibilidade de fato ser uma alavanca, né, socioeconômica para o país mesmo. Então isso me motiva a sair da cama todo dia. E é isso. Muito bom. Também vou responder a pergunta, assim, pra mim, eu acho que a grande motivação de trabalhar com inovação é poder empreender dentro da empresa na qual eu trabalho. Eu acho que a gente tem um trabalho de criar, de propor, de tirar coisas do papel e isso realmente me motiva. Muito bom. Bom, agora entrando no tema, eu queria começar com uma pergunta de contexto, mas para balizar o conhecimento de todo mundo que está nos assistindo, que é de fato a definição. O que é um ecossistema de inovação? Porque a gente está acostumado a ouvir essa palavra da biologia, né? Ecossistema. Mas então, o que é um ecossistema de inovação? E trazer um pouco de contexto, como é que ele se formou aqui no Brasil. Acho que é bacana começarmos. Boa. Acho que foi legal você ter mencionado que o termo veio da biologia. E justamente por conta desse termo que a gente entende que ecossistema é um conjunto de atores, né? Então, a gente pode entender atores como pessoas, né? Entidades, corporações que têm papéis específicos dentro desse ecossistema para fazer alavancar o desenvolvimento mesmo regional, enfim. E aí, os ecossistemas, eles nascem de uma forma orgânica. E é muito importante falar que cada ecossistema, ele é único. A gente tem a mania, né, de olhar para ecossistemas de fora, principalmente, e querer replicar isso aqui no Brasil. Acho que é muito comum. Todo mundo já deve ter ouvido falar no Vale do Silício, né, que é um ecossistema super de referência, um dos pioneiros, o que, enfim, é bem fértil, assim. E os ecossistemas, eles são únicos. Então, a gente pode entender que é um ambiente onde todo mundo está cooperando para que todo mundo consiga colher bons frutos, consiga colher bons resultados. Numa estruturação de ecossistema, a gente dificilmente vai ter um ambiente de competição, né? Mas todo mundo colaborando. Então, empresas similares se conversam, o poder público conversa com a iniciativa privada, as universidades estão sempre também conectadas para fazer com que essa cadeia gira e tenha mão de obra especializada. E aí agora a gente falando de ecossistemas de inovação, é justamente quando a gente consegue trazer, né, para essa tripla hélice que a gente chama, né, de iniciativa privada, universidade pública, é quando a gente traz, de fato, esses modelos tecnológicos para dentro desse ecossistema. E aí eu sempre, assim, é uma percepção minha de algumas coisas que eu já estudei, mas a inovação, ela ajuda muito a alavancar e ela é um tema transversal. Então, dentro do poder público, a gente pode olhar como que a inovação, ela vai atuar. Dentro da iniciativa privada e da universidade, idem, né? E
aí, a gente vai entendendo junto com esses 3 principais atores quem são os outros que chegam. Então, incubadoras, parques tecnológicos, fundos de investimento, as próprias startups que também nascem desse ambiente, né, fértil. Pra gente entender o que é ecossistema. E aí, só pegando um gancho também de como que começou isso tudo no Brasil. Pelo que eu venho estudando já há algum tempo, e principalmente por gostar e me interessar por como que as coisas se formaram localmente, pra gente se inspirar e não querer replicar, a gente pode entender que os ecossistemas de inovação no Brasil, eles nasceram muito a partir de ecossistemas tecnológicos, né? Então, foram arranjos que estavam focados em desenvolver tecnologias, que aí acabaram também indiretamente proporcionando inovação. A gente sabe que inovação não está limitada só à tecnologia, mas é um meio também de fazer essa magia toda acontecer. E aí, assim, acho que dá pra gente citar alguns principais ecossistemas, né? Os pioneiros, o Vale da Eletrônica, que fica em Santa Rita do Sapucaí, né? Então, foi um arranjo bem estruturado mesmo dessas iniciativas, desses principais atores em trazer uma instituição de ensino para capacitar pessoas, e aí junto com isso, né, com a mão de obra sendo qualificada ali localmente, as empresas também de tecnologia começaram a chegar junto, né, foram nascendo outras oportunidades, e Santa Rita do Sapucaí se desenvolveu a partir desse arranjo mesmo, né, desse ecossistema que nasceu ali por conta disso. A gente pode falar também de Florianópolis, né, que foi um ecossistema que partiu também da iniciativa pública junto com a iniciativa privada, né, onde hoje a gente conhece e sabe que existe a ACAT, que é a Associação de Tecnologia de Florianópolis. E aí é legal falar que o de Florianópolis, né, ele foi, de fato, uma alternativa para eles conseguirem trazer novas alavancas financeiras, né, para a própria cidade. Então, eles viviam do turismo, mas tinha sazonalidade. E aí, como resolver isso, né? Eles foram despertando e trazendo novas vocações para Florianópolis. Assim como também tem o Porto Digital, né, que lá nos anos 80 também começou com um programa de tecnologia, de eletrônica. E aí, esses ecossistemas, eles acabam, né, se desenvolvendo naturalmente. Acho que só um ponto para fechar minha fala, para não ficar aqui falando o tempo todo, é que os ecossistemas, eles já existem de forma orgânica. Ninguém chega lá e fala assim, olha, agora vocês são um ecossistema. Vamos criar um, né? Vamos criar um ecossistema. Não, o ecossistema existe, ele vive, os atores estão ali, né? Quando a gente fala de ecossistemas de inovação e que são referências, são, na verdade, ecossistemas que se organizaram, se conversaram, traçaram um objetivo em conjunto para conseguir alcançar e colher resultados, né, a longo prazo. Muito bacana, Boa. uma aula aqui. Nossa, totalmente. E é legal, eu gostei muito do que você falou sobre a colaboração, né? Dificilmente a gente vai ver competição e a gente vai ver colaboração. E da mesma maneira, na biologia, os seres interagindo para sobrevivência, né? Muito bacana. E aí, quando a gente pensa em maturidade do nosso ecossistema, né? Quando a gente olha Brasil, como é que a gente tá, Gi? Você pode falar um pouquinho pra gente da sua percepção? O que você tem visto? Super. Acho que pela fala, né, já dá para perceber que inovação é uma coisa bastante complexa, que não só engloba vários agentes, mas tem muitos mecanismos por trás, tem uma infraestrutura, né, envolvida. Então, é bem complicado medir um nível de maturidade, né, de um ecossistema. Mas tem sim um índice que chama Global Innovation Index. Ele é um estudo que é feito anualmente, há bastante tempo já, de forma mundial, né, global, e ele estuda 132 países. E aí, no ano passado, 23, o Brasil ficou em 44º lugar, 49º, corrigindo, representando o primeiro aqui da América Latina. Então, em relação aos nossos vizinhos, a gente está na frente, a gente é o ecossistema mais desenvolvido. E esse índice, ele é super completo, ele tem macro categorias de assuntos sendo vistos, dividido em bastante outras, né, aspectos mais granulares, como o nível de maturidade das instituições, sejam públicas ou privadas, a infraestrutura tecnológica do país, o capital humano, o capital de pesquisa, os resultados também, sejam financeiros ou tangibilizados em patentes, né, que o país está conseguindo produzir. Então, é realmente uma análise bem completa e que representa não só a parte da inovação aberta relacionada a startups, né, mas de uma forma bem abrangente mesmo, como que está aí a nossa maturidade. Que
Bacana. Um caminho pra gente evoluir ainda, mas bacana ser o primeiro da América Latina, né? Com certeza. Boa. E nos anos 90 foi quando começaram as primeiras políticas de incentivo, né, ao P&D, à inovação aqui no país. Até as primeiras startups, parece que é uma coisa mais de agora, mas desde anos 90 já existia startup. E aí, lá para os anos 2000, foram sendo intensificadas, né, leis como a Lei do Bem. Quem trabalha em corporação sabe bem o incentivo, né, que ela traz, lei de informática. Então, esse conjunto, né, de fomento foi desenvolvendo o nosso ecossistema, trouxeram, né, atenção de mais investidores, o dinheiro começou a fluir um pouco mais, também aumentou o número de startups, e aí eu acho que o que talvez todo mundo esteja mais acostumado, né, a ler e a sentir é dos últimos 10, 15 anos para cá, esse grande boom, né? Sim. Nos hubs, nas aceleradoras, nas consultorias de inovação, nas startups também, claro. Então, tem sido uma jornada bem, né, interessante aqui para o Brasil, a evolução. Se eu pudesse só contribuir, agora que você comentou, Gi, eu lembrei de uma conversa recente que eu tava tendo, né, dentro da minha empresa com algumas pessoas. E acho que é muito legal a gente ver que quando a gente começa a falar muito, parece que aquele tema ou aquela coisa nasceu naquele dia, né? Sim. E na verdade foi só quando a gente começou a dar nome pra uma coisa que já existia, né? Então, acho que tipo assim, startup é uma coisa que hoje em dia todo mundo fala, mas assim, startup não nasceu, né, em algum determinado momento. Startup é um modelo mental, é uma forma de pensar e de fazer, que já existe há muito tempo. Mas aí, de repente, alguém falou, nossa, isso é uma startup. E aí, todo mundo pega aquela temática. E acho que ecossistema é a mesma coisa, né? Como a Lu mesmo comentou, não é uma coisa, nossa, vamos fazer um ecossistema. Não, é uma Sim. coisa que já acontecia naturalmente. Alguém olhou e falou, caramba, aqui tem uma coisa legal, vamos estruturar. E aí Sim. começa a se dar nome, nascer. E aí a gente tem alguém que vem, começa a medir pra gente poder entender realmente o movimento. Então hoje acho que, como a gente tem muito mais informação, muito mais acesso, muito mais transparência, a gente começa a dar nome às coisas que antes aconteciam de forma orgânica, como a gente bem falou, né? Sim. Não, maravilha. E eu acho que com a velocidade das mudanças que estão acontecendo hoje, cada vez se faz mais necessário para as corporações estarem inseridas no ecossistema, né? Vira quase como uma questão de sobrevivência. E aí eu queria ouvir de vocês, pode ser você, Ana, qual que são os benefícios e as vantagens de uma corporação estar inserido nesse ecossistema? Acho que pra mim, assim, na verdade, é uma coisa, é um movimento natural. E eu acho que é meio inevitável que você participe, seja muito, pouco, de forma ativa, de forma passiva. Eu acho que não é possível ir à frente sozinho. Então, acho que principalmente nas indústrias, né? Na indústria, por exemplo, o B2B, é muito importante você trabalhar olhando para fora, olhando o que está acontecendo, seja em universidade, seja em startup, seja em outras corporações. Então, acho que a gente não consegue navegar para nenhum lugar se a gente não tiver inserido no que está acontecendo no mundo. E o mundo tá colaborativo, tá conectado, né? Então, uma grande ideia tá nascendo ali, outra tá morrendo aqui. Então, acho que esse fluxo de informações constantes, né, nesse mundo que a gente vive hoje, não permite que uma corporação esteja fora. Acho que não permite nem que um ser humano esteja fora, né? Então, acho que pra mim é muito vital. Eu não vejo alguém hoje falar, não, eu não preciso de ninguém, eu tô muito bem sozinho, eu trabalho sozinho, sem me conectar com ninguém. Então, é o que eu falo, você pode não dar nome, você pode falar, eu não participo do ecossistema, mas no fundo, você tá ali, né? Porque o que você faz é estar no ecossistema, né? Sim, e é o contraponto do modelo antigo, né? Da inovação fechada, do P&D tradicional. Que você tinha que ter todo o dinheiro, todo a expertise, né, intelectual para desenvolver o que você precisava e ainda fazer isso rápido para ter a vantagem competitiva. Então, a ideia de estar inserido é você superar todas essas barreiras, né? Fazer as coisas com mais rapidez, mais flexibilidade, menos risco, ou, na verdade, o risco compartilhado, né? Acessar talentos que não necessariamente estão dentro das suas portas, mas estão disponíveis para colaborar. Então, eu só vejo pontos positivos, na verdade. Boa.
Acho que só para complementar aí, super de acordo com o que vocês falaram, eu acredito nisso também. Eu acredito que a corporação estar conectada com o ecossistema ajuda bastante também ela chegar próximo do seu consumidor, escutar novas coisas que talvez se ela ficasse fechada ela não escutaria. E é importante falar, e aí também fazendo um link com a fala inicial, a gente tem esses ecossistemas que são referências hoje, né? Que a gente sabe que legal, né? Florianópolis é referência, Recife também. Mas o Brasil inteiro hoje a gente pode dizer que tem ecossistemas se desenvolvendo, né? Então, empresas empresas que estão baseadas, sei lá, no sul, conseguem se conectar com empreendedores que estão, sei lá, no norte do país, porque estão conectados, né, com algum órgão de fomento, com algum outro ator local. Então, acho que isso facilita também essa transitoriedade da empresa no ecossistema que ela permeia, assim, não ficar fechado só na sua bolha, né? Eu acho que isso também é bom. E sai um pouco, né, desse cotidiano. Então, a gente fala muito de ecossistema e a gente vai em eventos, né, conhece pessoas, startups novas. Acho que os eventos são um bom caminho pra gente acessar ecossistemas. E sair um pouco da nossa bolha. Porque às vezes a gente fica muito viciado no nosso negócio, no nosso problema. A gente acha que já viu e sabe tudo. A gente vai pra fora ver outros ecossistemas. Mas é interessante também a gente entender o que tem aqui dentro. Porque às vezes a gente perde a oportunidade, né, de fazer alguma coisa com quem já tá aqui. E só porque a gente vê muito valor no que tá fora, né? Sim. E eu até ia falar um pouco sobre isso, que pra mim um dos grandes benefícios é repertório. Porque a gente tem um padrão mental de estar sempre achando que a gente sabe qual é a melhor solução, que a gente é especialista daquele tema dentro da nossa corporação. E às vezes é importante buscar soluções não óbvias pra gente resolver problemas complexos, né? E o estar inserido no ecossistema é mágico. Às vezes você tá em algum evento, você encontra exatamente aquilo que parece fazer, exatamente aquilo que você precisava, você encontra alguém que tem a solução. Então, pra mim, essa questão de repertório, de até a serendipidade que é tanto falada, faz e acho que, todo sentido. especialmente quando a gente fala de Brasil, isso é extremamente importante, porque dentro do Brasil a gente tem vários Brasil. Então, assim, diferente da gente estar na Europa, ou nos Estados Unidos, enfim, aqui acho que a gente tem uma complexidade ainda maior, que esse acesso ao ecossistema ajuda a gente a navegar, né? E no fim, ecossistemas são pessoas, então pessoas compram o seu produto, pessoas consomem a sua marca. Então, quanto mais você conhecer pessoas em diferentes óticas e prismas, melhor pra você, melhor pro sucesso do seu negócio. Então, acho que, especialmente quando a gente fala de ecossistema no Brasil, isso é ainda mais rico. Acho que ganha ainda uma visibilidade muito maior. Com certeza. Bom, agora acho que seria legal a gente explorar alguns tipos de relação que podem acontecer. Porque a gente já falou aqui que ecossistema de inovação não é só startups, não é só corporações, é um conjunto de agentes. E temos alguns tipos de relação. E aí eu queria que a gente explorasse algumas e quais são os benefícios. Como, por exemplo, a relação entre corporações. Boa. Vou puxar essa daqui, que eu acho que tem uma vivência. E acho que é legal também a gente comentar que a gente não estressou muito aqui corporação e startup, porque a gente já tem um podcast estressando super esse tema, falando muito mais a fundo sobre isso, que eu acho que é a relação aí mais conhecida, pelo menos que tá mais no holofote, né? Mas acho que quando a gente fala de relação corporação-corporação, acho que é, pra mim, o maior divisor de águas, assim, que a gente olha em termos do passado e agora, né? Então, assim, no passado a gente tinha muito isso, do não, ele é meu concorrente, ou ele não pode saber da minha estratégia, ou ele não pode saber do que eu tô fazendo. E acho que hoje caiu um pouquinho essa forma de trabalhar e de pensar, né? Então, principalmente nos modelos de negócio indústria, né? O famoso B2B que a gente fala. A gente tem, acho que cada vez mais forte essa importância de você se relacionar com aquelas pessoas que são seus parceiros, que vocês dois, no fim do dia, vão acabar atendendo um consumidor em comum. Como vocês podem trabalhar juntos para endereçar uma solução ali diferente ou uma solução mais otimizada para que ambas as partes saiam, né, mais fortalecidas. E no fim do dia, negócios são negócios, eles precisam gerar renda, precisa ter valor. Então, não é também uma super aqui, a gente não vive num mundo mágico, onde tá tudo bem, o meu negócio não precisa faturar, claro que precisa, a gente sabe disso. Então, acho que essa relação de você trabalhar junto com seus fornecedores, ou junto com outras empresas do setor, onde vocês possam, né, movimentar ali, de repente, de uma forma muito mais forte, alguma coisa que tá travada, né? Então, o Brasil, a gente sabe que é um país
com muita legislação, né? Com muita coisa aí, às vezes, difícil de movimentar. Um agente sozinho, às vezes, não consegue. Mas se você se junta, de repente, ali com o que a gente chama de concorrência, né? Você consegue fazer um movimento que é benéfico para todo mundo. E continua tendo espaço ali para todo mundo, né? Então… E uma coisa que às vezes me perguntam é assim, mas Bia, eu vou abrir para o meu concorrente, eu vou abrir para o meu cliente a minha estratégia. Eu acho que é importante que a empresa defina aquilo que ela não vai abrir, tá tudo bem, porque existe uma estratégia core ali por trás. Claro. E aquilo que tangencia que eu posso abrir. Então, não, nós não vamos abrir tudo e compartilhar tudo com essas empresas, mas aquilo que fizer sentido, Perfeito. nós vamos, Eu acho né? que um valor muito forte, pelo menos em todos os lugares que eu passei, da relação B2B, né, dentro do ecossistema, é justamente você trocar, né? Aprendizados, learnings. Tipo, cara, e não precisa ser do mesmo segmento, né? A gente já fez, e aí a gente dá nome pra isso de benchmark. Tudo bom. A gente já fez muito benchmark com empresas não óbvias. Não do mesmo segmento, mas que geraram muitos insights e desbloquearam muitas respostas pra gente do tipo, como a gente poderia fazer tal coisa, sabe? Então, acho que o benchmark, essa troca, né, entre empresas é muito importante. Mas o que você falou de ter corporates pra irem juntas, brigar assim, né, no bom sentido, claro, mas lutar por alguma coisa também é super É muito relevante. Assim. E eu acho que essa parceria corporate é especialmente interessante quando tem uma sobreposição do público, né? Dos consumidores, das comunidades, que cada uma das empresas, né, tá tentando ali, tá próxima, que é um grande ativo, né? De qualquer marca, qualquer empresa hoje em dia. Ter uma comunidade engajada, nutrida, né, e querendo estar ali pertinho, consumindo seus produtos, serviços, enfim. Então, isso eu acho que é a real representação do consumer-centric, né? Eu quero tanto ajudar a minha comunidade que eu estou pensando até em fazer uma parceria com uma outra corporate que vai resolver um outro desafio que eu, por causa do meu core, enfim, não faz parte da minha estratégia agora tentar resolver, mas eu vou facilitar que o meu consumidor tenha aquele outro desafio resolvido também, né? Por outro parceiro. Então, isso eu acho que representa muito, sabe? Essa colaboração. E acho que nos últimos tempos a gente viu explodir aí, né, no mercado algumas collabs. Ai, tá em alta. Tá super em alta. A gente adora esses jargões, assim, né? Mas acho que essa é a real tradução, assim. De repente, um produto que estava ali estagnado, né, que não estava tendo crescimento, junto com uma outra marca que estava um pouquinho apagada, as duas se juntaram e elas conseguiram alavancar tanto a marca, que estava meio apagada, quanto o produto que já não estava mais ali no hábito do consumidor. Então, acho que só tem realmente relações positivas. Sim. E aí, se eu já puder puxar também, né, acho que outra relação que, especialmente quando a gente fala de indústrias mais técnicas, né, que acho que é super válida, é a relação corporate, universidade, né? Sim. Então, acho que na mesma linha, assim, de pensamento, acho que a universidade é um lugar muito rico, né? Então, acho que meio clichê a gente falar quando a gente é pequeno, a gente é muito inovador e ao longo do tempo a gente vai perdendo esse senso. Então, pensando nessa linha cronológica, a universidade é um berço muito rico, né? De inovação. Então, trazer essa relação também para beneficiar a empresa, né? E trocar conhecimento com a universidade, porque no fim do dia todo mundo uma hora vai entrar para o mercado de trabalho. Então, acho que ter esse contato e essa troca é muito rico, assim. E acho que super proveitoso, né? Acho que tanto na geração de talentos, né? A universidade entra nessa geração de talentos para dar sustentabilidade para as empresas, né? Terem certeza que vão ter profissionais ali para continuarem o seu mercado, o seu negócio. Mas também as universidades, elas têm protagonizado muito, assim, o fomento à inovação, ao empreendedorismo, né? Então, a gente vê muitas universidades hoje no Brasil que têm suas próprias incubadoras, seus programas de aceleração, startups sendo criadas, né? E, enfim, tendo sucesso, porque nasceram dentro da universidade. E que também é uma forma da corporate acessar, né? A universidade de uma forma diferente do óbvio, né? Que a gente sempre olha para a formação de talentos, mas… Além disso, hoje a universidade também proporciona, né, esse ambiente fértil para corporate ou trazer um desafio para ser desenvolvido pelos próprios alunos, né? Ou conhecer alguma coisa que já estava sendo desenvolvida. Talvez isso já tivesse muito enraizado por conta da pesquisa, né? Enfim, que a gente sempre teve a pesquisa acadêmica, que aí chega um pouco no P&D. Mas eu acho que essa mentalidade empreendedora que faz com que as pessoas entendam que podem resolver um
problema e não só estudar esse problema a fundo e ficar expert no problema, acho que é muito positivo também. Eu tenho visto bastante universidades, assim, protagonizarem cenários muito positivos e que acabam atraindo as corporates, né? Sim. E já coloca ali os talentos também, né? Indiretamente. Sim, eu acho que para algumas tecnologias específicas é muito necessário ir para as universidades, para os centros de pesquisa, independente, né, público ou privado, porque exige encontrar pedaços, né, de informação, artigos e estudos feitos em locais diferentes, em épocas diferentes e colar tudo numa colcha de retalho para você conseguir dar aquele passo a mais, né, e trazer a inovação. E de dentro de uma corporação, muitas vezes por motivos de como o time está composto ou a condição da empresa naquele momento, não tem como, né, montar essa equipe interna. Então, recorrer para a universidade, encomendar, né, uma pesquisa, fazer uma transferência de tecnologia é sensacional. O grau de experimentação é bem alto, né? Bom, independente da relação, né? Falamos aqui da relação corporate-corporate, startups, universidades. Eu acho que a grande mensagem que fica é que precisa ser uma relação ganha-ganha, né? É clichê falar isso, mas é sempre bom reforçar. Ambos os agentes envolvidos precisam ganhar, né? Precisa ganhar a corporação, precisa ganhar a startup, precisa ganhar a universidade. E no final ganha a sociedade como um todo, porque a gente está trabalhando em assuntos que, como um todo, vão trazer benefícios. Ficou linda essa frase, Bia, gostei. Pílulas. Foi E bonita. aí, bom, então estamos chegando quase à reta final do nosso podcast. E aí eu queria fazer uma última pergunta pra gente encerrar. Que seria o que vocês veem agora daqui pra frente, né? Então falamos da evolução, fomos falando da maturidade, de como que é importante uma corporate, que é um pouco do ambiente que a gente vive, estar inserida. E daqui pra frente, como que vocês veem o ecossistema, as relações das corporações, outros agentes? Pra gente encerrar esse papo, que poderíamos ficar aqui horas falando, Com mas certeza. Muito rápido. passou muito rápido. Sim. Eu acho assim, eu sou uma pessoa muito otimista e eu acho que esse fomento, né, dessa nova geração que vem, assim, muito inspirada, né, com acesso a, enfim, muita informação, bombardeado de informação. Eu vejo que cada vez mais isso vai ser uma coisa meio óbvia, sabe? Eu vejo que hoje a gente precisa, às vezes, ter agentes, né, que estão promovendo, que estão puxando, que estão fazendo outras pessoas terem acesso ao que a gente chama aqui de ecossistema. Muita gente ainda não tem acesso, não tem a curiosidade. Então, pra mim, eu vejo um movimento muito natural de ser uma coisa assim. É óbvio pra mim que esse é o caminho, sabe? Eu acho que eu vejo assim, não sei em quanto tempo, pode ser que seja em uma semana, um mês ou 10 anos. Mas assim, eu acho que é um movimento meio óbvio das pessoas terem isso já inseridas ali na forma como elas pensam, né? No famoso mindset. Sim. Vários jargões aqui. Mas acho que é isso. Boa, pegando esse gancho também, acho que vale a pena a gente falar, a gente não comentou. Mas dentro de todo esse ecossistema, principalmente o ecossistema do Brasil, a gente tem também as comunidades de inovação, né? Que são pessoas voluntárias, empreendedores, founders, que acreditam muito, que podem mudar. E são os verdadeiros vetores, que transitam, né, numa forma bem fluida entre todos os atores. Então eu espero que as comunidades de inovação, elas continuem sendo fomentadas, que elas continuem sendo trazidas para as conversas, né, também continuem sendo ouvidas, porque é quem mantém ali, de certa forma, né, o gás ali, a energia, principalmente dos empreendedores, das startups de pé. E a gente sabe que as coisas demoram para acontecer, né? Quando a gente fala de ecossistema de inovação, a gente sabe que não é uma coisa do dia para a noite. Mas eu espero de verdade que a gente continue nesse caminho mesmo, de continuar destravando algumas barreiras, que a gente fala assim, de cooperação e tal. Mas, gente, as corporates ainda não estão preparadas, e falando de corporate hoje, para lidarem muito bem com seus concorrentes. Mas acho que aos poucos isso tá melhorando. Acho que a gente ajuda também isso a ser desmistificado. E a gente também não comentou muito do papel do governo, né? Então, o poder público tem um papel fundamental de facilitar a vida
tanto da corporate, com políticas, né, que auxiliem ali a exploração de novas tecnologias, etc. Assim como das universidades federais e das particulares também, se for o caso. Mas eu espero que os nossos futuros governantes tenham maturidade para entender que a gente precisa desenvolver o Brasil através da inovação, que eu acho que é um ótimo caminho. Com certeza. Total. Legal. Eu vou complementar, então, falando sobre o espírito de empreendedorismo, né? Que eu acho que a gente ainda tem como mercado de trabalho, como corporates, né? Como todos esses agentes, afinal, são feitos de pessoas. E voltando para fechar o círculo que a gente falou de biologia, e tem a biologia do nossa aversão ao risco, né? Mas eu acho que a gente consegue ir amadurecendo isso também e, por consequência, todos esses pontos que foram falados de governo, de dentro das corpes, né? Investidores também. Eu torço para que o ambiente fique mais estável, sabe? Menos sensível a variações de mercado, economia, para a gente poder continuar inovando com tranquilidade, né? Total. Bom, e que a gente continue furando essa bolha da inovação, trazendo mais pessoas para participar do ecossistema e que a gente continue se encontrando por aí nesse ecossistema que é tão maravilhoso e que nos aproximou. Com certeza. É isso. Obrigada, Valeu, meninas. gente. Obrigada.